Olha só o que a gente tem aqui, pessoal, televisão lançamento da Samsung desse ano de 2022. Essa daqui é uma televisão QLED modelo Q60B, essa daqui é a versão de 50 polegadas e no vídeo de hoje a gente vai abrir aqui a caixa, já vai testar a televisão para passar para vocês as nossas primeiras impressões. Inclusive eu estou bem curioso para testar o sistema operacional, porque para esse ano de 2022 a Samsung fez algumas atualizações, mudou o visual, então eu estou bem curioso para testar e inclusive vale a pena mencionar, pessoal, que até onde eu pesquisei, eu acredito que a gente é o primeiro canal aqui no Brasil a trazer os novos modelos das televisões QLED da Samsung desse ano de 2022. Inclusive a gente comprou essa televisão com o nosso dinheiro para trazer o vídeo aqui para o canal em primeira mão para vocês, mas a gente também pretende comprar as outras televisões assim que já estiverem disponível à venda, para trazer vídeo para o canal, para trazer comparações para a gente descobrir de fato qual é a melhor televisão aí para vocês estarem fazendo a compra. Mas enfim, pessoal, sem enrolar, já se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui para não perder também os próximos vídeos, mas sem enrolar, vamos abrir a televisão e já partir para as primeiras impressões. Então, pessoal, já estamos aqui com a televisão ligada e já vamos partir direto aqui para as primeiras impressões. Em relação à qualidade de imagem, pessoal, como a gente acabou de ligar a televisão, eu ainda não consigo passar para vocês uma análise muito detalhada da imagem em si. Entretanto, lembrando que em breve aqui no canal vai ter a análise completa dessa televisão e inclusive a gente pretende comparar essa televisão Q60B com outras televisões, incluindo comparar com a QLED da TCL para a gente descobrir de fato qual é a melhor televisão QLED nessa faixa de preço. E lembrando que quando a Samsung lançar as outras QLEDs, a gente também pretende fazer a comparação para descobrir ali qual é melhor e ver o nível de diferença. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de estar se inscrevendo para não estar perdendo esses próximos vídeos. E inclusive, pessoal, se vocês forem novos aqui no canal, lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Sempre que aparece uma promoção boa de uma televisão e uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês. O link vai estar aqui embaixo caso vocês ainda não
não façam parte e queiram participar. E lembrando aí que é de graça para entrar. E lembrando também, pessoal, que a maioria das televisões que a gente traz para o canal, a gente compra com o nosso próprio dinheiro. Então o apoio de vocês, dando gostei, deixando um comentário, é extremamente importante aqui pra gente. Inclusive, se vocês quiserem virar membro do canal, se vocês tiverem condições aí e puderem ajudar a gente também agradeceria muitíssimo mesmo. Apesar, pessoal, da gente ter acabado de ligar a televisão, eu já posso sim adiantar algumas coisas para vocês em relação à qualidade de imagem. A televisão aqui, ela entrega pra gente um bom nível de preto e uma excelente uniformidade de preto. Então, pelo menos nesse modelo em específico, nessa unidade, a gente não deve se preocupar aí com problemas de vazamento de luz. Pelo menos esse modelo aqui tem um nível de preto bom e uma excelente uniformidade de preto. E como já é de costume, como ela tem um bom nível de preto, isso também acaba fazendo com que ela tenha um bom contraste. Ainda sobre a qualidade de imagem, também vale a pena lembrar que essa daqui é uma televisão QLED e isso significa que essa televisão aqui consegue atingir uma gama maior de cor se comparado a outras televisões que, por exemplo, não são QLED, mas essa questão em específico a gente vai analisar de forma mais detalhada no vídeo análise e também no vídeo de comparação para ver de fato a diferença que isso faz. E também vale a pena mencionar que essa aqui é uma televisão que tem suporte para HDR, tem uma taxa de atualização de 60 Hz e tem suporte ali para 3 portas HDMI, todas 2.0. Inclusive, pessoal, também acho que é interessante mencionar que no caso dessa televisão aqui, se a gente for parar para analisar todas as televisões que a Samsung vai lançar nesse ano de 2022, eu possivelmente classificaria essa televisão entre uma televisão de entrada, intermediária e top de linha. Eu classificaria essa televisão como uma televisão que fica ali no meio termo entre uma televisão de entrada e uma televisão intermediária, especialmente pelo fato de ser uma televisão QLED. Então é como se ela fosse uma televisão de entrada chegando ali perto das televisões intermediárias, pelo menos é assim que eu classificaria a televisão. Ainda em relação às nossas primeiras impressões aqui com a televisão Q60B, teve 2 detalhes que particularmente chamaram bastante a minha atenção. A primeira coisa foi em relação à aparência, pessoal. Essa televisão aqui, ela é extremamente fina, sério, é muito fina e eu arrisco dizer que essa televisão aqui, inclusive, é mais fina que as televisões top de linha mini LED da Samsung do ano passado. Então, de fato, é uma televisão bem fina e isso é bastante impressionante. Além disso, vale a pena mencionar que os pezinhos aqui da televisão, a gente consegue regular um pouco a altura, então a gente consegue deixar um pouco mais baixo se a gente quiser, ou consegue deixar um pouco mais alto como está agora aqui que vocês estão vendo. A segunda coisa que chamou bastante a minha atenção é o sistema operacional da televisão. Como eu mencionei lá no comecinho do vídeo, a Samsung fez uma atualização, agora ele está com um visual renovado, digamos assim, e eu devo confessar que pelo menos nessa minha primeira impressão, eu não sei dizer mais ou menos o que eu achei do sistema, se eu achei legal, se eu não achei. Confesso que inicialmente eu achei meio estranho pelo seguinte motivo. Por exemplo, pessoal, nas televisões do ano passado, se eu quisesse mexer nas configurações de imagem da televisão, eu clicava aqui no controle remoto, iria aparecer aqui embaixo várias opções, sem prejudicar essa imagem que já está passando de fundo, né? Só ia aparecer aqui embaixo pequenininho várias opções, e lá no cantinho daquele lado de lá ia ter as opções de configurar a imagem. Eu clicaria lá e apareceria as opções para eu configurar a imagem. Entretanto, nesse ano, olha o que acontece se eu tentar seguir o mesmo passo a passo das televisões antigas para mexer nas configurações de imagem. Então vamos lá, pessoal, se eu seguir o mesmo passo a passo da televisão do ano passado, olha só o que acontece. Já a imagem já some e aparece essa montoeira de coisas aqui, ó. Algo que eu achei meio estranho, porque eu quero mexer nas configurações de imagem e a imagem sumiu. Mas vamos continuar. Depois de aparecer essa tela, eu tenho que clicar aqui para o lado para aparecer essa aba aqui. Daí eu coloco para baixo para ir na área menu. Daí eu coloco para a direita para ir para configurações. Daí eu clico no OK, clicando no OK ele manda para baixo. Daí eu clico no OK de novo. Daí agora sim aparece o menu de configuração de imagem, da mesma forma que aparece na televisão do ano passado, por exemplo. Daí se eu vier aqui em configuração especializada e clicar em brilho, por exemplo, vai ficar pequenininho aqui, igual já era na versão do ano passado. Mas vocês perceberam que não necessariamente ficou mais fácil de mexer ou mais organizado? Teve uns passo a passo desnecessário que inclusive inicialmente tampou a tela inteira. Então por isso inicialmente eu estranhei o sistema operacional, porque teve algumas coisas assim que necessariamente eu achei meio estranho, especialmente comparado com a televisão do ano passado, né? Eu chamo o menu aqui para mexer na imagem e a imagem some, né? Então eu achei um pouco
estranho em relação a isso, mas calma, tá, pessoal? Porque eu mexi aqui no controle remoto e tem uma forma de mexer na televisão aqui sem fazer com que tenha que aparecer aquele menu gigante como apareceu agora. Para vocês mexerem nas configurações de imagem sem ter que necessariamente chamar aquela coisa que tampa a tela inteira, vocês têm que fazer o seguinte, ó. Aqui no controle remoto tem um botão que tem umas bolinhas coloridas, que está escrito 1, 2, 3. Vocês clicam nele. Quando vocês clicarem vai aparecer essa tela aqui e vocês colocam uma vez para cima. Fazendo isso, ó, aparece um menu aqui embaixo de forma muito parecida com o que aparecia no ano passado. Então agora, por exemplo, eu consigo aqui vir em todas as configurações, mexer nas configurações de imagem sem ter que acessar aquele menu inicial que tampava a tela inteira. Inclusive, se eu sair agora daqui, ó, e clicar novamente nesse botão que eu acabei de falar, que está escrito 1, 2, 3, que tem umas bolinhas coloridas, ó, vou clicar de novo. Agora já apareceu direto para mim esse menu aqui embaixo. Então, como eu falei, eu estranhei no começo, mas pode ser que seja uma questão de costume, já que mudaram algumas coisas e como vocês podem ver, a gente consegue sim chamar esse menu a gente consegue chamar o menu de configurações sem ter que necessariamente ir para aquele menu inicial que tampava a tela inteira, então pode ser que seja mais uma questão de costume, mas a gente vai ver isso com o tempo aí no vídeo análise, o comparativo que vai ter mais para frente. Ainda sobre o sistema operacional, em relação à fluidez do sistema, pelo menos até o momento vem funcionando super bem, sem nenhum tipo de problema, travamento ou engasgo, tá? Então, pelo menos até o momento, na questão da fluidez, a televisão vem mandando super bem, mas como eu acabei de ligar, o ideal mesmo é que a gente teste mais, entre outros aplicativos, para ver como é que a televisão vai se comportar. Mas, inicialmente, sim, vem se comportando muito bem. Também vale mencionar, pessoal, que da mesma forma que já aconteceu com a televisão do ano passado, o controle remoto aqui não necessita de pilhas, algo que eu acho super legal. Ele carrega, então, via energia do sol, né, via a luz do sol, ou ele carrega também via luz da sua lâmpada de casa mesmo, ou você pode carregar via USB e funciona bem, tá, pessoal? O controle da televisão do ano passado, por exemplo, a gente não carregou nenhuma vez e continua funcionando até hoje, então eu acho que é uma funcionalidade legal e não precisa utilizar pilhas e eu acho que é um diferencial legal se comparado a televisões de outras marcas. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da televisão e aproveitando que a gente ainda não fez uma análise completa, não fez nenhuma comparação, coloquem aqui embaixo no campo de comentários alguma coisa que vocês querem ver de forma mais detalhada sobre essa televisão, que a gente pode trazer mais detalhes no vídeo análise e no vídeo comparação com as outras televisões. E lembrando mais uma vez, pessoal, que se vocês chegaram até o final, o apoio de vocês é extremamente importante, dando um gostei, se inscrevendo no canal, deixando um comentário e também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Sempre que uma televisão aparece com um bom preço numa loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e o link vai estar aqui embaixo para vocês entrarem e participarem. E lembrando que é de graça para entrar. Então, de forma geral é isso. Esperamos que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!